Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado. Vamos fazer o encerramento de mais uma semana para a honra e glória de Deus. Encerrando a sexta semana do nosso estudo da Escola Sabatina. Você sabe que no dia de sexta-feira é apresentado o estudo adicional. Mas nós aproveitamos a ocasião também para fazer uma espécie de recapitulação resumida, breve, de tudo aquilo que a gente estudou durante a semana. Então, antes de nós adentrarmos essa recapitulação, eu quero convidar você a orar junto comigo e logo em seguida a gente relembrar aquilo que você pode ver com mais detalhes num vídeo dentro da playlist. Tá bom? Vamos orar então? Bom Deus que estás nos céus, como é bom mais uma vez estarmos reunidos para estudar a Tua Palavra por meio desse guia, o estudo da Escola Sabatina. Nessa ocasião, mais uma vez, o nosso coração possa ser impressionados pelo poder da Tua Palavra e o Espírito Santo seja o nosso grande professor. Perdoa, Pai, naquilo que temos faltado. Nós te pedimos isso, confiando nos méritos do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Bom, essa semana, a sexta semana, teve por tema Compreendendo o Sacrifício. O verso para memorizar se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 5, verso 9, que diz assim, ó. E cantavam um cântico novo, dizendo, digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. A gente a gente viu durante essa semana que esse ser que é digno, mencionado aqui no verso, ele se trata da pessoa de Jesus Cristo, apresentada ali no contexto de Apocalipse como um cordeiro que parecia que tinha sido morto, né? Que parecia que tinha passado pela experiência da morte. E aí, durante o estudo dessa semana, a gente foi levado a interpretar, a conhecer, a saber de quem se trata esse cordeiro. Dentro da introdução de sábado, nós vimos aqui de forma muito emblemática ali, apresentada no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, a descrição e a afirmação que João Batista fez quando viu Jesus. Ele olhou para Jesus e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, João Batista reconhecia que Jesus era, de fato, o Cordeiro prometido por Deus para resolver a questão do pecado relacionada a mim e a você. Partindo para o tema de domingo, foi apresentado aqui o tema sacrifícios inúteis. E aqui a gente foi levado a adentrar em contextos que falava sobre a situação do povo de Deus que sacrificava, levava ofertas, mas que não se arrependiam, não tinham uma vida transformada, não buscavam ser pessoas melhores. Continuavam nas mesmas práticas, continuavam sendo pessoas ruins, pessoas amargas, pessoas que, de certo modo, tinham prazer na prática do pecado. E aí, Deus, se utilizando dos seus profetas, dava a seguinte resposta: o que adianta a gordura de animais? O que é que adianta o derramamento de sangue? O que é que adianta os sacrifícios se vocês permanecem a serem as mesmas pessoas? Se vocês continuam na prática dos pecados? O que foi apresentado no dia de domingo é que tais pessoas faziam os rituais de sacrifício simplesmente com receio de algum castigo pessoal, com receio de alguma represália. Em outras palavras, o ato de adoração, de sacrifício deles, não estava ligado a reconhecer a soberania de Deus sobre suas vidas e a dependência de Deus como um resgatador da triste situação que o pecado impõe sobre nós. Mas sim, eles faziam simplesmente isso com a ideia de, quem sabe, apaziguar um Deus, podemos dizer assim, um Deus chateado, um Deus tirano, ou seja, uma ideia equivocada a respeito de Deus. Partindo para o tema de segunda-feira, foi nos apresentado o tema sangue de touros e de bodes. Aqui foi mencionado, dentro do contexto de Hebreus, que o sangue derramado dos animais que eram levados para o sacrifício, eles não podiam resolver ou não tinha o poder de fato de nos tornar pessoas limpas e puras e sem pecado diante de Deus. Davi, então por que que o pessoal
sacrificava, porque o sacrifício desses animais era apenas uma demonstração de fé, símbolo daquilo que no futuro iria acontecer na cruz do Calvário por ocasião da morte de Jesus. Em outras palavras, as pessoas eram convidadas a adorar a Deus por meio do sacrifício para depositar e demonstrar publicamente a fé que eles tinham no Messias vindouro. Hoje, nos dias de hoje, eu e você não somos mais instigados a praticar esse tipo de prática de sacrifício, de oferta de animais, porque Jesus já morreu na cruz do Calvário. E o sacrifício de Jesus é suficiente e foi, vamos dizer assim, foi necessário uma única vez para resolver por completo a situação nossa com relação ao pecado. Jesus não precisa ser sacrificado várias vezes. Em outras palavras, a analogia que algumas pessoas gostam de fazer de quando você pede perdão, quando você, vamos dizer assim, confessa seu pecado, é como se Jesus tivesse morrido na cruz do Calvário novamente. É apenas uma analogia para trazer à tona o peso da nossa transgressão, o peso e a consequência do nosso pecado. Isso não implica em dizer que Jesus ele é imolado como um cordeiro sem defeito lá no santuário celestial. Não. O sacrifício de Jesus aqui na terra foi suficiente, foi perfeito, foi aceito. E é exatamente por meio dos méritos desse sacrifício que eu e você temos acesso ao Pai e que eu e você poderemos, no futuro, se Deus quiser, muito em breve, habitar por toda a eternidade junto ao nosso Deus. Partindo para o tema de terça-feira, foi apresentado o tema O Cordeiro Pascal. Aqui foi apresentado a importância vamos dizer assim, do cerimonial, né, da morte do cordeiro ali dentro do contexto do Êxodo. Você lembra que antes os hebreus saírem da escravidão do Egito, o Egito teve que vivenciar 10 pragas. E a 10ª praga era exatamente a morte dos primogênitos. Podemos dizer que foi a praga mais pesada, né, de se vivenciar e de se passar. E foi exatamente por conta dessa praga que o faraó deu a liberdade aos hebreus para irem embora e viver a vida em adoração ao nosso Deus. É uma forma para os hebreus não terem o mesmo destino que os egípcios tiveram foi fazendo a cerimônia da Páscoa, participando da cerimônia da Páscoa. E ali dentro do contexto de Êxodo, no capítulo 12, do verso 1 ao 11, menciona como deveria ser feito, né? Ali fala que deveria ser preparado um cordeiro, e esse cordeiro seria consumido por uma família. Caso a família fosse pequena, esse cordeiro deveria ser consumido por mais de uma família vizinha, que também tivesse um número pequeno de membros da família. E a carne desse cordeiro deveria ser assada, não podia ser cozida, não podia ser comida crua, tinha que ser assada no fogo, tinha que ser consumido por inteiro. Caso não fosse consumido por inteiro, o restante deveria ser queimado, né? E esse cordeiro deveria passar ali por um período de observação, né? Deveria estar à vista das pessoas durante 14 dias até chegar o dia de ser sacrificado, de ser imolado, de ser assado e consumido por toda a família. A carne desse cordeiro deveria ser comida com ervas amargas para demonstrar e exemplificar e simbolizar o tipo de vida que os hebreus tinham na terra do Egito, na terra da escravidão, né? Era uma vida amarga, uma vida difícil, uma vida terrível, uma vida de escravidão, né? E ali também deveria ter a presença do pão sem fermento, para demonstrar o tipo de vida afastada do pecado, porque o fermento, dentro do contexto bíblico, ele simboliza a questão do pecado, né? E aí, a importância do Cordeiro Pascual é exatamente para trazer à tona a ideia de Cristo como uma pessoa que nos libertou da escravidão do pecado, nos trouxe de fato uma nova vida e que por meio desse Cordeiro nós temos novamente a chance, a oportunidade de resgatar e restaurar a paz com Deus. É graças à morte do nosso Cordeiro de Deus, a pessoa de Jesus, que eu e você voltamos a ter paz com Deus, voltamos a ser amigos de Deus. Se isso não tivesse acontecido, nós ainda seríamos amigos de Satanás e inimigos de Deus. Mas nós fomos resgatados e louvado seja o nome de Deus por isso. Partindo para o tema de quarta-feira,
Foi mencionado o tema aqui, Jesus no templo. O contexto do estudo falou sobre a glória do segundo templo, em que o profeta Ageu falou e mencionou que o segundo templo, a glória dele seria maior do que do primeiro templo. E aí algumas pessoas não conseguiam entender essa profecia, pois o primeiro templo, não apenas ele tinha uma estrutura muito maior, né, vamos dizer assim, em termos de arquitetura, de riqueza, ele era muito mais exuberante do que o segundo templo, né? O segundo templo tinha a presença ali da Arca da Aliança. O primeiro templo, eu quis dizer, o segundo templo não. O primeiro templo tinha a Arca da Aliança, no segundo não tinha mais, porque por ocasião da invasão babilônica, a Arca foi resguardada, né, por homens santos, né? E no primeiro templo teve ali, no momento da consagração por Salomão, teve ali a presença de Deus por meio do Shekinah. Enquanto no segundo não teve essa exposição da presença do Shekinah por conta da ausência da Arca da Aliança. Porém, o segundo templo teve um destaque maior por conta da pessoa que adentrou ao segundo templo. E o motivo pelo qual a profecia de Ageu se cumpriu foi porque Jesus, o Filho de Deus encarnado, adentrou. Sabemos que Deus ele tem um desejo enorme de estar entre as suas criaturas. Mas por conta que essas criaturas estão contaminadas e lameadas pelo pecado, o Senhor não pode se fazer presente fisicamente. Porque se isso acontecesse, nós, contaminados pelo pecado, seríamos consumidos pela glória de Deus, pela sua pureza, pela sua santidade. E a maneira pela qual isso se tornou possível foi quando Cristo adquiriu a natureza humana, se tornou um de nós, não em essência pecaminosa, mas em essência humana. Por isso ele recebe o título de Filho do Homem. Partindo para o tema de quinta-feira, nós temos o tema Por que criaste todas as coisas. Aqui foi mencionado dois contextos, o contexto do profeta Isaías e o contexto do profeta João, ali dentro do livro de Apocalipse, onde ambos tiveram uma visão em que eles adentraram a sala do trono, ao ambiente do santuário celestial. E ali eles testemunharam algumas coisas interessantes que se repetem, de certo modo, nas duas visões. Tanto Isaías como João, eles viram seres angelicais, né, de 6 asas, glorificando e adorando a Deus, e reconhecendo que Deus é santo, 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 trazendo a ideia da trindade. E ali vimos também a reação dos profetas. O Isaías, ele reconheceu que ele era um homem pecador, de lábios impuros e que habitava em meio de pessoas pecadoras que tinham lábios impuros. João, ele chorou por não se deparar com aquela cena e no momento do contexto da visão, não ter ninguém digno que pudesse abrir o livro que estava selado. E posteriormente, ele se alegrou quando os seres celestiais apontaram para o cordeiro, que parecia que estava morto, mas que ele era digno de abrir aquele livro, de romper os selos, porque ele, somente ele, era digno. Partindo para o tema de sexta-feira, é o estudo adicional. Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui alguns textos que chamaram a minha atenção e que tem muito a nos falar. O primeiro texto diz assim, Cristo é o único digno de obter e garantir a nossa salvação. Sua vida foi a única sem pecado, que satisfez perfeitamente a glória do Pai. Ele é o Cordeiro Imaculado e está à frente da raça humana como nossa garantia eterna. Ao mesmo tempo, ele tomou sobre si nossa culpa, satisfazendo o juízo que é a resposta de Deus ao pecado. Quando João testemunhou a cena extraordinária de seres celestiais ao redor do trono, foi instruído a parar de chorar, porque o leão da tribo de Judá venceu. Olha que texto maravilhoso. O segundo texto. O pecado é terrível e o ser humano é pecaminoso, a tal ponto que somente a morte de Jesus seria suficiente para resolver o problema do pecado. Se houvesse outra maneira de nos salvar, sem violar os princípios de seu governo, Deus teria feito. E o terceiro e último texto, para nós encerrarmos, diz o seguinte: a transgressão da lei de Deus exigia a vida do pecador. Em todo o universo havia apenas um ser que, em favor do homem, poderia satisfazer suas reivindicações. Visto que a lei divina é tão sagrada como o próprio Deus,
Unicamente um ser igual a ele poderia fazer expiação por sua transgressão. Ninguém, a não ser Cristo, poderia redimir da maldição da lei o ser humano decaído. Cristo tomaria sobre si a culpa e a humilhação do pecado. Pecado tão ofensivo para um Deus santo que separaria o Pai e o Filho. Cristo atingiria as profundezas da miséria para resgatar a raça que fora arruinada. É com esses textos que a gente encerra o nosso estudo. Mais uma semana, a sexta semana. Hoje tratando sobre o tema compreendendo o sacrifício. Por que é importante a gente compreender? Porque é por meio dessa compreensão que a gente atesta, declara o devido valor que o sacrifício de Cristo teve. O plano de salvação instituído muito antes da fundação desse mundo. Ou seja, Deus, ele é o mais interessado na minha e na sua vida, na nossa redenção. Ele é quem deu tudo e entregou tudo. O maior sacrifício não é feito por mim nem por você, mas foi feito ali na cruz do Calvário, quando o Filho de Deus assumiu a nossa transgressão, a nossa culpa e pagou o preço do pecado. Chegamos ao fim. Papai do céu, continue conduzindo a gente para momentos como esse de estudo e reflexão, e que a gente possa retornar no próximo encontro para darmos continuidade ao estudo da lição. Tá certo? Papai do céu te abençoe e proteja de todo mal. Até a próxima e tchau, tchau.